A paz do Senhor, e sejam bem-vindos a mais uma jornada pelas fronteiras da história, da fé e da arqueologia. Hoje, vamos tocar em um dos temas mais sensíveis e sistematicamente ignorados pela academia moderna, mas que é vital para a compreensão da narrativa bíblica: a existência real, histórica e geográfica de gigantes na Terra. Quando abrimos a Bíblia em Gênesis 6, não encontramos lendas etéreas. Encontramos um relato sóbrio e perturbador sobre os Nefilim. O termo hebraico, que muitos traduzem como gigantes, significa literalmente os caídos, ou aqueles que fazem cair. Eles são descritos como o produto de uma união ilícita e sobrenatural entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E o texto faz uma ressalva importante. Eles estavam na terra naqueles dias, e também depois. Muitos cristãos leem isso como mitologia, mas a Bíblia trata como história. E se a Bíblia é um livro de realidade, onde estão as evidências? Onde estão os túmulos desses reis titânicos? A resposta exige que olhemos para a geografia com os olhos de um estrategista militar antigo, e para a arqueologia com a mente aberta para o que foi suprimido. A presença desses seres não foi aleatória. Ela foi geograficamente estratégica. Eles ocupavam as portas de entrada da Terra Prometida, agindo como guardiões das trevas, para impedir o plano de Deus. Vamos começar nossa investigação na Transjordânia, na região bíblica de Bazã, que hoje conhecemos como as Colinas de Golã. Geologicamente, esta é uma terra de basalto negro, vulcânica, dura e implacável. Era o reino de Og. Deuteronômio 3:11. Nos dá um detalhe forense impressionante. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos últimos dos Refaíns. Eis que o seu leito era um leito de ferro, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura. Fazendo a conversão conservadora do côvado bíblico, estamos falando de uma cama, ou sarcófago, de mais de 4 metros de comprimento. Isso sugere um ocupante de no mínimo 3,5 metros de altura. Og não era apenas alto como um jogador de basquete, ele era uma anomalia biológica, o último de uma linhagem de reis gigantes chamados Refaíns. E o que encontramos hoje no território de Og? Encontramos Rujmelhiri, a Roda dos Gigantes. Este monumento megalítico é composto por mais de 40.000 toneladas de pedra basáltica, organizadas em 5 círculos concêntricos com um túmulo central. O círculo externo tem 150 metros de diâmetro. A engenharia necessária para mover essas pedras em um planalto remoto, no 3º milênio antes de Cristo, desafia a explicação convencional de pastores nômades. A tradição local, tanto judaica quanto árabe, associa este lugar aos Refaíns. É um marco funerário, um memorial de uma raça que dominou a região com força bruta e conhecimento arquitetônico avançado. Atravessando o Jordão para o oeste, entramos na região montanhosa de Hebron. Aqui viviam os Anaquim, ou filhos de Anak, e os de... Quando os 12 espias de Moisés voltaram, o relatório deles em Números 13:33 foi de puro terror. Vimos ali os Nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A comparação não era retórica, era literal. Hebron, originalmente chamada de Kiriat Arba, a cidade de Arba, recebeu o nome do maior homem entre os Anaquim. A geografia de Hebron, com suas cavernas naturais e posições defensivas nas montanhas, era o reduto perfeito. Caleb, o guerreiro de fé, pediu especificamente essa montanha não porque era fácil, mas porque ele sabia que para possuir a promessa, ele precisava desalojar os gigantes. Mas a pergunta que ecoa nos corredores da ciência é: se eles existiram, onde estão os ossos? Por que não vemos esqueletos de 3 metros no Museu Britânico ou no Smithsonian? Aqui entramos no terreno da arqueologia da supressão. Existe uma vasta quantidade de relatos jornalísticos do século XIX e início do século XX, de jornais respeitáveis como o New York Times, documentando a descoberta de ossadas gigantes em túmulos nativos americanos, os chamados Mound Builders, no Vale do Ohio e por todo o meio oeste americano. Relatos
descrevem fêmures maciços, crânios com mandíbulas que caberiam sobre a cabeça de um homem normal, e, em alguns casos, fileiras duplas de dentes. A teoria, sustentada por pesquisadores independentes, é que instituições como o Smithsonian, na virada do século XX, adotaram uma política estrita de alinhar a história das Américas com o paradigma evolutivo darwiniano. A existência de uma raça de gigantes pré-histórica, possivelmente ligada a migrações do Oriente Médio ou a linhagens genéticas anômalas, não se encaixava na narrativa de caçadores-coletores primitivos atravessando o Estreito de Bering. Portanto, esses achados foram classificados como anomalias patológicas, arquivados em depósitos inacessíveis ou, pior, descartados. A ciência, quando se torna dogmática, tende a esconder o que não consegue explicar. Essa supressão não se limita à América do Norte. Em todo o mundo, de túmulos na Sardenha a cavernas no Equador e na Patagônia, surgem relatos persistentes de ossos humanos que desafiam a escala normal. A ciência simples, através da lei do quadrado cubo, nos diz que um ser humano de 4 metros não poderia ser apenas uma versão ampliada de nós. A biomecânica exigiria ossos muito mais densos e grossos para suportar o peso exponencialmente maior. E é exatamente isso que os relatos antigos descrevem: homens de renome, guerreiros cuja força física era lendária e aterrorizante. O gigantismo patológico que conhecemos hoje, como a acromegalia, gera indivíduos fracos e doentes. Os Néfilim bíblicos e os heróis da mitologia grega eram o oposto. Eram o ápice da força física, sugerindo uma genética perfeita, porém corrompida. Do ponto de vista teológico, a existência desses seres lança uma luz nova sobre a severidade do Antigo Testamento. Muitas vezes, os críticos questionam por que Deus ordenou a destruição total de certos povos em Canaã, se entendermos que havia uma contaminação genética e espiritual, uma linhagem de semente da serpente misturada entre as nações cananeias. A ordem de Deus deixa de ser um ato de crueldade étnica e torna-se um ato de preservação messiânica. Deus estava limpando a terra para que a linhagem do Messias pudesse vir através de uma humanidade puramente humana, sem a corrupção dos Nefilim. O dilúvio foi o primeiro grande expurgo dessa hibridização, e as guerras de Josué foram a operação de limpeza final. A narrativa dos gigantes também nos força a reavaliar a história da civilização. As grandes construções megalíticas, Baalbek no Líbano, com suas pedras de 1000 toneladas, as muralhas ciclópicas da Grécia e da Itália. As pirâmides, muitas vezes são atribuídas a tecnologias perdidas. Mas e se a tecnologia fosse, em parte, a força bruta e o conhecimento superior dessa raça híbrida? A Bíblia diz que os descendentes de Caim, e posteriormente, os Nefilim, eram homens de renome, o que implica fama, habilidade e poder. Eles podem ter sido os arquitetos do mundo antigo, cujas obras ainda hoje nos deixam perplexos. Concluindo, a busca pelas ossadas dos gigantes não é uma caça a monstros de feira. É uma busca pela validação da história bíblica em sua forma mais crua e sobrenatural. A ausência de ossos nos museus públicos não é prova de ausência de existência, mas talvez prova de uma curadoria seletiva da história humana. Como cristãos, não precisamos ter medo dessas anomalias. Elas confirmam que o mundo antigo era exatamente como a Bíblia descreve: um lugar de maravilhas e terrores, onde a guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente se desenrolava em carne e osso. Os gigantes caíram. Og foi derrotado, Golias foi decapitado e os Anakim foram expulsos. Mas a memória deles permanece nas pedras de Bazã e nas páginas das Escrituras, lembrando-nos que não há força, por maior que seja, que possa resistir ao poder do Deus de Israel. A verdadeira história da humanidade é muito mais estranha e complexa do que os livros didáticos admitem, e é nosso dever continuar investigando, questionando e, acima de tudo, crendo que a palavra de Deus é a bússola mais precisa para navegar pelos mistérios do passado. Fiquem na paz e mantenham os olhos abertos para a verdade.